E aí, galerinha do quarto ano, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Trazendo mais uma videoaula, proporcionando a todos mais uma oportunidade de aprendizagem. E eu espero que vocês estejam bem centrados nesse processo. Precisa muito da colaboração de vocês em casa para que toda essa adaptação dê certo, né? A gente não vai barrar aí o nosso processo de aprendizagem por estar em casa, porque a gente só precisa focar na cabecinha que nós não estamos de férias, estamos em processo de aula, é uma forma nova, a gente está se adaptando a esse processo, tanto os professores como os alunos, mas o que a gente precisa focar? Precisa focar que o que está realmente em jogo, o que é realmente importante, é que a gente aprenda. E isso acontece em qualquer ambiente. A aprendizagem, ela sai da sala de aula, ela ultrapassa os muros da escola, desde que a gente se empenhe nesse processo. Então, não é porque eu não entrei na minha sala durante esse período que eu não posso estar aprendendo. Eu vou focar nas minhas videoaulas, vou prestar atenção. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou entrar em contato com a pró para tirar, porque o meu processo de aprendizagem não vai ser interrompido porque eu não estou vendo a pró todos os dias, né? Mas para isso, a gente precisa focar no que a gente está estudando e encarar isso com seriedade. A gente não pode brincar de estudar em casa, a gente precisa realmente estudar. Então, essa aqui é uma oportunidade para começar a encarar de frente, né? Com responsabilidade, a começar pela nossa correção, que está aí na página 367. É importante que seja feito por vocês, para que vocês percebam se conseguiram absorver o conteúdo, né? Se tiveram dúvidas, né? Se precisam de outra aula de revisão. Eu só vou conseguir entender isso quando vocês também puderem entender que nesse processo a gente precisa se comunicar, para saber se está todo mundo na mesma linha, né, no mesmo ponto da aprendizagem. Então, vamos iniciar a nossa correção. Atividade de hoje, a gente tem a correção aí e diz no primeiro: circule as formas de lazer que podem ser oferecidas pelo município. Então, tem aí praça, circulado, ciclovia, teatro, zoológico, museu e clube. Né? São alguns exemplos de formas de lazer que o poder executivo e legislativo, que é o prefeito e os vereadores, precisam proporcionar a todo cidadão do município, né? Eles precisam se preocupar com essa área também de lazer. As pessoas precisam se divertir também, é um direito que todo cidadão possui. Então, no 2, elabore no seu caderno um roteiro de passeio em um local de lazer em sua cidade. Complete o folheto com dados abaixo e ilustre. Então, a atividade que a gente vai fazer no caderno é uma resposta pessoal. Vocês estão percebendo aí que a pró colocou resposta pessoal. Então, cada um vai pensar em um lugar legal, né? Que a gente poderia visitar se não estivesse aí no período da pandemia, mas a gente vai utilizar a nossa imaginação, né? De forma hipotética, vamos criar aí um passeio fictício, né? Que não é mentira, é imaginário. Né? E vamos criar o local, como que a gente faria para chegar, o que há para fazer lá e o melhor dia para visitar. Então pensa aí em um lugar legal, você já pode até ter feito esse passeio com alguém da família, né? E já pode reproduzir aí tudo isso. Que lugar foi, como foi que vocês fizeram para chegar a esse local, o que há para fazer nesse local, tipo, se é uma ilha, né, se é a biblioteca, se é um museu, se é um lugar histórico de Petrolina. Então, pensa aí e desenvolve todo esse folheto. 3. Responda: como você gostaria de passar suas horas de lazer e diversão? Eu acho que nesse período de pandemia, uma coisa que a gente está sentindo muito falta é a questão justamente do lazer e da diversão, né? A gente está muito isolado em casa. Quem realmente está levando a sério a questão do isolamento social está sentindo na pele o que é não poder sair para socializar, para se divertir, para ter esse momento de lazer, né? Então vamos pensar aí, quando a gente voltar, né? Porque a gente vai voltar, com certeza, né? Para a nossa vida normal em algum momento, o que vocês gostariam de fazer? Como é que vocês queriam passar essas horas de diversão de vocês, né? Então, cada um vai listar o que queria fazer. Então, é a resposta pessoal também. Como é o lugar em que você costuma se divertir? Então, pensando em coisas que vocês já fizeram no passado.
Onde vocês gostam de ir muito com os pais? Onde vocês visitam muito para se divertir? Eu particularmente gosto de ir muito no Parque Municipal, então eu costumo fazer esse programa, ir na orla com minha família. Então é um dos lugares que eu utilizo para divertir, relaxar, né? Jogar um papo fora, interagir, socializar com as pessoas. Então pensem aí em um lugar que vocês já fizeram, quiser um costume da família, fazer esse passeio juntos. Nesse caso aí não é onde você quer fazer quando sai da pandemia, é onde você já fez antes de entrar na pandemia, né? 4. Troque cada letra pela anterior no alfabeto e descubra o nome de uma forma de lazer. Então a palavra aí seria cinema, viu? A palavra que vai ser formada aí é cinema. 5. Observe essa imagem e responda a questão. Então, 2 menininhos brincando de futebol aí, né? Letra A. Como as crianças retratadas na imagem estão se divertindo? Elas estão jogando futebol. Escreva 2 brincadeiras que fazem você se divertir. Então aí, gente, fica a critério de cada um. Como vocês estão muito na era da tecnologia, eu acho que fora o futebol, vocês gostam de jogar videogame, né? Porque eu não vejo, pelo menos na aula, né, no período que a gente se encontra, podia ver o recreio de vocês, eu percebi isso muito. Ou era brincar de futebol, ou era brincar de videogame. Então cada um aí vai colocar que brincadeira gosta, né? Pensa aí em 2 brincadeiras que vocês gostam de fazer para se divertir. Terminamos aí a nossa correção. Coloquem aí a data da correção de hoje. E aí os alunos do 4º ano vão pegar um livro de ciências e vão abrir na página 339. E nessa página, vocês vão encontrar esse conteúdo aí, ó. O efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno causado pelos que estão presentes na atmosfera desde a formação da Terra. Ele funciona como uma capa, né, que não deixa o calor absorvido da radiação do Sol escapar para o espaço. Esse efeito aquece a Terra tanto durante o dia como durante a noite. Então aqui, ó, percebam aí, tá vendo? Ó, é como se fosse uma capa de proteção da Terra, né? É uma capa de gases, né? São formados por gases que estão presentes na atmosfera. E esses gases, elas criam uma capa de proteção em volta do nosso planeta, e essa capa de proteção deixa o calor absorvido pela irradiação solar escapar para o espaço. Então percebam aqui, ó, que a luz do Sol bate aqui, ó, na capa. O que acontece com ela? Ela volta, ela não se infiltra aqui na Terra, né? Então o efeito estufa tem essa parte boa, né? Aí, sem o efeito estufa, o que aconteceria na nossa Terra? Sem o efeito estufa, a temperatura ambiente seria baixa e não haveria condição de existir vida na Terra nas formas como conhecemos. Então, sem a presença dele, isso que ia acontecer, né? A temperatura ambiente da Terra seria baixa demais e não haveria condições de existir vida na Terra na forma que conhecemos. Assim, as pessoas, né? Todas as vidas que existem aqui não poderiam existir. Mas existe um problema aí com o efeito estufa, né? Que é causado pelas atividades humanas, que emite gases carbônicos e outros gases tóxicos que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre, né? Então, mesmo com esse efeito aí, o efeito estufa passa a ser um vilão, né? Quando acontece isso, né? Ele é um vilão quando as atividades humanas que emite gás carbônico e outros gases tóxicos que a natureza consegue neutralizar, faz com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Isso ocorre principalmente pela queima de combustíveis. A gente vai ver isso no slide que vem, ó. As atividades humanas que contribuem para a poluição do ar, né? Quando nós, os seres humanos, nas nossas atividades do dia a dia, a gente contribui para que o efeito estufa cause danos à natureza em vez de causar a parte boa, né? Quando a gente emite esses gases carbônicos aí, ó. Através de quê? Através do desmatamento,
né? Através da queima de combustíveis fósseis, através das queimadas. Então, esse processo aí todo que o ser humano produz, ele faz com que tudo, né, toda a poluição se concentre dentro do nosso planeta, elevando a temperatura. Eu acho que todo mundo já conseguiu sentir, né, que coisas que aconteciam em anos anteriores, tinha períodos do ano que a gente tinha um determinado tipo de temperatura e que agora a gente não consegue ter mais. Assim, tem dias extremamente quentes que chegam a ser insuportáveis, e isso está muito ligado à questão do efeito estufa, porque o ser humano, a cada dia que passa, com a questão do crescimento da população, com a modernidade dos meios de transporte e de N coisas na nossa sociedade, né, o crescimento econômico, de pastagem, de plantações, de rebanho, faz com que as pessoas façam desmatamentos nas áreas. Outra coisa que elas fazem, queimadas, né? E ainda tem a questão das indústrias que poluem muito o ambiente. Como consequência, a temperatura ambiente da Terra vem aumentando, causando prejuízo ao planeta e, consequentemente, à forma de vida na Terra. Então, todo mundo está percebendo que não está fácil viver, porque cada dia que passa, a temperatura da Terra e o nosso planeta se torna mais quente. Que atividades a gente pode fazer, Progil? Então, vocês principalmente que são o futuro, né? Quando a gente sempre fala na questão da criança com o futuro, eu sempre penso comigo que para esse futuro fazer realmente uma diferença, precisa que a gente molde a cabecinha de vocês de agora. Então a gente já sabe o que faz o efeito estufa ser o vilão, né? Que ao mesmo tempo que ele protege a Terra, ele também pode concentrar o calor dentro da Terra. Mas isso só acontece por causa das atividades humanas, que são prejudiciais. Vamos descobrir atividades humanas que podem ser boas, né? Atitudes que a gente possa ter para passar a preservar a atmosfera? Economizar energia, né? A gente faz sempre essa campanha de economizar energia porque a gente utiliza, e principalmente no nosso país, muito a hidrelétrica, a energia da hidrelétrica, né? Já falei aqui em outras aulas que o Brasil teria total possibilidade de utilizar energias limpas, que são aquelas que não iriam agredir o meio ambiente, tipo a energia eólica. O Brasil é um país praticamente todo litorâneo, então a gente tem incidência de muitos ventos. Se a gente utilizasse a energia eólica, seria uma energia limpa. É um país tropical, poderia se utilizar a energia solar, mas ainda estamos focados muito na questão da energia produzida através dos rios, das hidrelétricas. E isso, de certa forma, causa um dano ao meio ambiente, porque quando você represa um rio, você muda o percurso de um rio, você altera todo um ecossistema, né? Então o Brasil ainda se concentra assim. Então, já que a gente tem uma grande produção utilizando esse método, é preciso que nós, os habitantes, passamos a economizar energia, né? Às vezes a gente gasta energia de forma desenfreada porque não temos consciência na questão da preservação, principalmente vocês crianças, né? E a Pro fala só da questão do ambiente, não, fala do bolso também dos pais, né? Às vezes eu saio do meu quarto, vou lá brincar lá fora e deixo lá a luz acesa. Isso é um desperdício, tanto para o meio ambiente como para o bolso do pai, né? Porque vai ter que pagar por essa energia. Plantar árvores. Szilárd disse que a derrubada de árvores contribui para o aumento do efeito estufa na Terra, da temperatura da Terra. Então, uma solução, em vez de derrubar, seria plantar. É uma atitude, né, que a gente precisa adquirir, precisa colocar em prática na questão da preservação do meio ambiente, da atmosfera e do nosso planeta como um todo. A questão da separação do nosso lixo, né? Essa coleta seletiva, ela deveria acontecer de forma muito enérgica em todos os lugares, porque
renderia renda, né, dinheiro para as pessoas, e também teria a conservação do ambiente, porque a gente vai estar separando os produtos de acordo, né, com sua categoria, metal, plástico, papel. E a gente sabe que existem aí os produtos que levam muito tempo, quando jogado na natureza, para que ele vá se decompor, que vai deixar de existir. Então esse produto poderia ser reaproveitado, voltar a ser matéria-prima, para novamente se transformar numa embalagem, sem que a gente precise agredir mais o meio ambiente para fornecer novas embalagens. Então a coleta seletiva é uma forma. E também utilizar, né, transportes alternativos, onde a gente não vai utilizar combustíveis fósseis, não vai haver uma combustão, não vai haver uma queima de combustível, tipo andar de bicicleta. Faz bem à saúde, né? A gente vai estar se exercitando e ao mesmo tempo a gente vai estar contribuindo aí com o meio ambiente para a questão da diminuição do aumento da temperatura do nosso planeta. A Pro vai querer que vocês voltem aí novamente, é uma página só, nosso conteúdo é bem curto, né? Mas foi bem interessante, bem importante. Vocês vão ler novamente a página 439 do conteúdo sobre o efeito estufa e vão fazer em casa aí a página 439, porque o conteúdo e o exercício estão na mesma página. Então, gente, até a próxima aula.